Olá, tudo bem? Quero falar no dia de hoje sobre um tema confortante, o corpo glorioso, a nossa habitação celestial. Vou falar sobre a troca do nosso corpo terreno para o nosso novo corpo glorificado, após a nossa morte. Quando sairmos deste corpo limitado, passaremos a viver em um corpo versátil, ágil e eterno, semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. Temos a esperança de nos revestir do nosso novo corpo, preparado pelo próprio Deus para cada um de nós que andamos com Jesus nessa vida. Não ficaremos desencarnados. Quando sairmos deste templo terrestre, seremos revestidos de um novo corpo e teremos uma nova vida, um novo lar. Aleluia! Veremos agora a passagem que fala a esse respeito, na tradução Nova Versão Transformadora. Acompanhe. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivermos nessa tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivermos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, Paulo não menciona aqui a palavra usual tenda, que se encontra várias vezes no Novo Testamento e também na Septuaginta, conhecida a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, onde a palavra é usada em sentido figurado, referindo-se ao corpo humano. Paulo está preocupado com a degradação do homem exterior, pelas perseguições e sofrimentos que lhe aflige o corpo. Na primeira parte desse versículo, Paulo se refere ao resultado final desse processo, a destruição do corpo pela morte. Em qualquer tempo, suas aflições cresceriam tanto que resultariam em sua morte. Paulo está ciente de que nossa casa terrestre pode ser facilmente destruída, mas ele diz: se isso vier a acontecer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se é verdade que a maioria dos eruditos concorda em que o versículo 1a, que diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, essa passagem se refere à destruição do corpo. Tal concordância deixa de existir acerca do sentido do versículo 1b, que diz: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sugerem alguns que as palavras da parte de Deus um edifício constituem uma imagem de templo e lembram as acusações ditas contra Jesus ao ser julgado. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas.
Baseado nisto, afirmam alguns que o versículo 1b, que diz: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, refere-se a um templo celestial que se entende ser a igreja no céu, ou o próprio céu, como lugar da habitação de Deus, em que os cristãos encontrarão sua habitação eterna. Aleluia! Entretanto, essa interpretação deixa de levar em consideração o fato de que os acusadores de Jesus entenderam mal o significado das palavras do Senhor, pois, como salienta o quarto evangelho, que diz: ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. João 2, 21, 22. O edifício feito sem mão, nesse caso, era o corpo ressurreto do próprio Jesus. Outros eruditos interpretam casa não feita por mãos, do versículo 1b, como referência ao corpo ressurreto de Jesus, mas de forma corporativa, de tal modo que todos quanto creem nele participam de seu corpo. Aleluia! Todavia, embora seja verdade que a frase "temos da parte de Deus" está no presente do indicativo, precisamos lembrar-nos de que é parte de uma oração condicional. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos. Isso coloca o verbo ter, que tem o sentido de posse, referente à parte, da parte de Deus, um edifício. No futuro, em relação à destruição da casa terrestre. Um fator importante na determinação do significado das palavras de Paulo é o paralelismo existente nesse versículo. O mais importante elemento formal na poesia hebraica é o paralelismo, ou ritmo, conhecido não pela rima, como em português, mas pelo pensamento lógico. O que é terrestre é ameaçado de destruição no versículo 1a. Deverá ser substituído por algo que corresponde a uma casa eterna nos céus, do versículo 1b. Se a casa terrestre desse tabernáculo, do versículo 1a, denota o corpo físico do crente, é razoável considerar que edifício, casa não feita por mãos, da parte de Deus, do versículo 1b, como referência a outro corpo, o corpo ressurreto do crente. Uma passagem paralela em Romanos, que foi escrita um pouco antes de 2 Coríntios, que tem apoio a esse ponto de vista. Em Romanos 8, 18 a 24, que diz: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos um Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. A passagem também trata do assunto do sofrimento experimentado pelos crentes e compara-o à glória que há de se manifestar neles. O que os crentes esperam com ansiedade no dia da revelação desta glória é a redenção do seu corpo. O edifício, casa não feita por mãos, da parte de Deus, refere-se
ao corpo ressurreto prometido aos crentes. 2 Coríntios 5, versículo 2. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Os crentes, afirma Paulo, estão gemendo enquanto aguardam a adoção que se entende ser a redenção de seus corpos. Tal conceito apoia a ideia de que quando o apóstolo fala de gemidos e de aspirações dos crentes sobre serem revestidos da nossa habitação celestial, no atual contexto, ele está falando de uma coisa só. O principal verbo neste versículo, nós gememos, é qualificado pelo particípio aspirando, de modo que o versículo poderia ser traduzido assim: por isso, nessa situação gememos, aspirando revestir-nos da nossa habitação celestial. Paulo descreve essencialmente uma aspiração positiva por tomar posse de uma habitação celestial. Embora as aflições experimentadas pelo apóstolo possam ter-lhe causado gemidos e aumentado suas aspirações, isso tudo resultou num forte desejo por aquilo que Deus lhe havia prometido e de modo algum numa preocupação com as próprias aflições. Por isso, jamais foi característica do apóstolo, como vemos através de suas cartas. 2 Coríntios 5, versículo 3. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Sendo coerentes com a linha interpretativa adotada, a nudez que Paulo quer evitar ao vestir a habitação celestial é a nudez da alma desencarnada. Sendo judeu, Paulo consideraria a existência da alma desencarnada algo a ser evitado. O corpo celestial que a ele fora prometido o livrará disso. É possível que, ao enfatizar o futuro estado num corpo real, ele estivesse atacando algumas ideias gnósticas a respeito da salvação, o livramento da alma da prisão no corpo. Talvez exercesse uma influência em Corinto. 2 Coríntios 5, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Ao referir-se agora à presente situação em que estamos neste tabernáculo, estamos em nosso corpo físico, expostos às aflições que nos sobrevêm. Paulo diz, gememos angustiados. Uma tradução mais literal seria gememos deprimidos, que capta melhor o sentido da expressão paulina. Não é bem o caso que o apóstolo suspire cheio de ansiedade, mas veja-o gemendo porque as aflições recaídas em seu corpo o deprimem. Não por querermos ser despidos, embora o apóstolo esteja gemendo, deprimido por sofrimentos e perseguições que afligem o corpo, ele não busca uma fuga mediante ao estado da alma permanente desencarnada. Não. Paulo anseia pelo novo corpo e melhor. Então ele descreve o que deseja com o emprego de duas metáforas. Primeira, a metáfora de vestir um vestuário extra que recobre o que já está usando. Os que estão neste tabernáculo queremos ser revestidos. Segunda metáfora, uma coisa que é devorada por outra, de tal forma que a primeira deixa de existir como era antes, mas é absorvida e transformada pela outra, que o mortal seja absorvido pela vida. Dessa maneira, Paulo demonstra com clareza que não anseia pela libertação da existência de um corpo, não, mas ao contrário, almeja com fervor a existência corporal, permanente e celestial. Em Romanos 8, 23 encontramos, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Aleluia!
Paulo anseia pela redenção do corpo e pelos termos de Filipenses 3:21, que diz: Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando do mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Aleluia! Paulo almeja a transformação de seu corpo para que seja como o corpo glorioso de Cristo. Oh, glória! 2 Coríntios 5, versículo 5. Tendo anunciado a natureza de sua esperança quanto ao futuro, Paulo retoma a ideia apresentada antes em 2 Coríntios 4:17, que diz: Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Paulo lembra a seus leitores que foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. E o que o apóstolo crê não é uma esperança oca ou uma esperança vã, mas baseia-se no fato bem conhecido de que o próprio Deus lhe preparou tal futuro. Em 2 Coríntios 4, de 16 a 17, diz: Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa muito mais que todas as angústias e durará para sempre. Não nos esquecemos de que parte do processo da preparação para o glorioso futuro é a participação no sofrimento presente. Como diz em Romanos 8:17, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Todavia, essa ideia deve ser complementada pela outra passagem encontrada em Romanos 8, de 28 a 30, que diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Essa passagem de que a eleição, a vocação e a justificação dos pecadores por Deus consistem a base sobre a qual ele prepara seus filhos para a glória. A esperança de Paulo não repousa apenas no conhecimento objetivo de que é Deus quem o está preparando para o glorioso futuro, mas baseia-se também na experiência objetiva do Espírito que ele usufrui. O Deus que prepara é também o Deus que nos ortogou o penhor do Espírito, isto é, uma garantia da redenção. Foi mediante o Espírito que ressuscitou dentre os mortos a Cristo em seu corpo glorioso. Esse mesmo Espírito foi dado aos cristãos como garantia de que eles, na devida ocasião, ressurgirão e serão revestidos também de um corpo de ressurreição. É bom notar que até esse ponto Paulo vinha falando da destruição do corpo físico, mediante o emprego de várias imagens. Tal destruição seria compensada pela provisão do corpo ressurreto.
Note ainda que Paulo não se refere à possibilidade que esta provisão ocorre sem que a destruição física tenha acontecido. Só nos versículos 6 e 9 é que o apóstolo introduz essa possibilidade, muito provavelmente à luz de sua própria consciência de que poderá experimentar pessoalmente a corrupção de seu corpo físico antes da ressurreição geral. 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Entretanto, embora Paulo afirme isso, confessa que deixa logo a desejar, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo continua dizendo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso sugere, enquanto estamos no corpo, Deus não está acessível à nossa vista e, nesse sentido, estamos ausentes do Senhor. Só podemos alcançá-lo mediante a fé. Em João 20, 29 diz, então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. 2 Coríntios 5, versículo 8. Todavia, embora ele afirme que tem plena confiança, continua confessando seu desejo de uma situação melhor, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo significa habitar com o Senhor, no sentido de que assim o Senhor estará acessível à vista, não mais acessível somente pela fé. Nas palavras de 1 João 3,2, encontramos, havemos de vê-lo como ele é. E no versículo 8, parece que Paulo reconhece que, embora não deseje experimentar o estado desencarnado, terá de fazê-lo se vier a morrer antes da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus. Todavia, esse versículo expressa sua convicção de que, ainda que isso lhe seja imposto durante algum tempo, isso seria preferível a permanecer no corpo e, portanto, ausente do Senhor. Como diz o versículo 6, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo escreve em Filipenses 1, 23, estou tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Coríntios 5, versículo 9. Paulo não dá quaisquer indícios quanto ao seu pensamento a respeito da natureza do estado desencarnado. O que ele faz no versículo 9, todavia, é salientar algo mais importante do que quaisquer especulações sobre esse assunto. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Quanto tempo Paulo continuará a viver no corpo? Ou se ele vier a morrer e deixar o corpo? São questões que ele não pode determinar. Todavia, ele pode determinar, sim, como vai viver. E Paulo determinou que seu objetivo na vida é agradar ao Senhor. Quando fecharmos os nossos olhos para essa vida, estaremos imediatamente na presença de Deus. Aí podemos ter a convicção de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixaremos o nosso corpo mortal e viveremos para todo sempre no nosso lar celestial, com um novo corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. E não se esqueça que andar aqui na terra como Jesus andou tem que ser o modo de vida de todo aquele que ama a Deus. Bem, por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!